Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos, meus distintos alunos, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 7, de 18 de maio de 2025. A lição de hoje, ela nos traz como título: Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui é um fragmento de um texto bíblico, palavras de Jesus, quando em um dado contexto, em que ele demonstrará o seu poder sobre a morte e também, em um certo sentido, ele revelará a sua divindade, apontando que o seu poder não apenas sobre a morte física, mas também e principalmente sobre o inferno, sobre o poder da morte espiritual, da separação do homem para com Deus. O textuário da lição eu vou estar apenas lendo, porque ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe. Nos diz aí o texto da lição: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, verso de número 25. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jesus ele veio ao mundo, ele se tornou carne, ele veio aqui, sofreu, morreu e ressuscitou para nos dar a garantia da vida eterna. E a Bíblia nos apresenta que Cristo, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou mais com um corpo mortal, mas ele ressuscitou com um corpo glorioso, e com esse corpo ele subiu aos céus e ele prometeu que um dia ele havia de vir. Também ele havia prometido que aqueles que morressem com ele, ou seja, aqueles que aceitando-o como Salvador, mesmo que viesse a morrer fisicamente o seu corpo, eles um dia haveriam de ressuscitar para poder estar com ele para sempre. E é importante nós observarmos que a ressurreição de Jesus é a garantia que nós temos que nós também seremos ressuscitados. E da mesma forma que Cristo ressuscitou com um corpo glorioso, nós temos a promessa de que nós haveremos de ressuscitar com um corpo semelhante ao corpo de glória de Jesus Cristo. Porém, a doutrina da ressurreição, à luz da Bíblia, ela é uma doutrina bem mais abrangente do que nós podemos ver à primeira vista. Porque a ressurreição ela está ligada direto à questão da morte. Não há como falar em ressurreição sem mencionar a morte. Porém, à luz da Bíblia, nós podemos, de forma didática, falar de pelo menos 3 tipos de morte. Existe a morte física, que é a morte do corpo. Existe a morte espiritual, que é a morte causada pelo pecado, e todos os homens morreram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E existe a morte eterna. Como é que nós podemos analisar cada um desses tipos de morte? No primeiro momento, a morte física é aquela morte que todos nós temos conhecimento
que ela está ligada diretamente a uma questão biológica. Quando os nossos órgãos eles param de funcionar, nós temos então a morte biológica, que é a morte que todo ser vivo, ele mais cedo ou mais tarde ele enfrentará. Um animal irracional, ele há de morrer, em termos biológicos, ele há de desaparecer. E nós também, assim como morre um animal, nós também morreremos. Todo vivo morre. E essa é uma realidade que depunha contra nós de que de fato nós somos pecadores, que nós somos mortais. É por isso que nós morremos, porque nós somos mortais. Bem, então a morte física é esse perecimento da matéria, da soma, do corpo. Esse é o tipo de morte que todos nós conhecemos, já tivemos membros da nossa família que já passaram pela experiência da morte. E um dia todos nós haveremos de passar, mais cedo ou mais tarde, caso Cristo não venha arrebatar a sua igreja e você faça parte desse evento glorioso. Bem, além da morte física, a Bíblia ela nos apresenta a morte espiritual. A morte espiritual, ela diz respeito à separação da relação do homem com Deus. E essa morte ela acontece exatamente quando o homem pecou contra Deus. Quando Deus ele criou a imagem, o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele deu algumas ordenanças para o ser humano daquilo que ele poderia fazer e deu uma observação de algo que ele não poderia fazer, porque aquilo implicaria em sua morte espiritual. Seria um ato de desobediência a uma ordenança do seu Criador. E a Bíblia deixa bem claro que Deus, ao criar os nossos primeiros pais, ele diz a eles que no dia que eles cometessem aquele ato de desobediência, eles morreriam. E nós sabemos que o homem, no uso do livre-arbítrio, ele escolheu desobedecer a Deus. E a partir daquele momento, o homem rompeu a sua relação com Deus. E então a morte espiritual, ela entrou no mundo e ela passou a todos os homens. Mas sabemos que quando o homem pecou contra Deus, ele não morreu biologicamente, fisicamente ele não morreu. Mas a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o que é a morte espiritual? A morte espiritual é exatamente a separação entre Deus e o homem. Ou seja, o homem deixa de gozar de uma relação de santidade com Deus. Ele fica separado de Deus. Estar separado de Deus é estar morto espiritualmente. Então, nesse aspecto, nós temos que entender que quando os nossos primeiros pais pecaram, ali os representantes da humanidade, Adão e Eva, eles pecaram, eles experimentaram, logo como consequência direta do pecado, eles experimentaram o que nós chamamos de morte espiritual. E é necessário que nós entendamos que quem pecou contra Deus foi o gênero humano. Adão ali era o representante da raça humana. Isso quer dizer que poderia ter sido Adão, poderia ter sido eu, poderia ter sido você, se tivesse o privilégio de ter sido o primeiro homem a ser criado. No uso do livre-arbítrio, você teria a escolha para fazer, e a escolha que Adão fez, ele não fez uma escolha apenas como um homem, indivíduo, mas ele fez uma escolha enquanto raça,
enquanto espécie. E ao pecar contra Deus, usando inclusive dessa virtude, usando dessa condição diferenciada que Deus deu ao homem em relação às demais criaturas, o homem usa do livre-arbítrio para poder escolher desobedecer a Deus. Então, nesse sentido, em Adão, todos nós morremos espiritualmente. Eu não gosto de ser radical em não explicar para as pessoas quando nós falamos que, quando alguém, por exemplo, costuma dizer que o homem não é filho de Deus. O homem não é filho do diabo. Todos os homens são filhos de Deus, porque eles foram criados por Deus. Na verdade, tudo que existe na terra e nos céus passou a existência a partir da paternidade de Deus. E em se tratando da espécie humana, do homem, no sentido bem específico, enquanto gênero, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é o seu Pai, Ele é o seu Criador, porém o próprio Deus, quando o criou, deixou bem claro para o homem que no dia que ele pecasse, ele morreria. E essa morte, como um Deus ele é espírito, essa morte ela tem uma implicação, não apenas no sentido físico, como o homem passou ou experimentou a morte física, experimenta. Mas, em primeiro momento, a morte que o homem experimentaria seria a perda da relação com Deus, que é o que nós chamamos de morte espiritual. E a Bíblia diz que Deus ele não é Deus de mortos, Deus é espírito. E é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o pecado matou o homem espiritualmente. Eu quero que você entenda que em termos espirituais, todos os filhos de Deus morreram. Em Adão, todos nós morremos. E uma vez que nós morremos, nós perdemos o direito da filiação com Deus, uma vez que nós morremos no pecado. A Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus e criou-se uma barreira entre Deus e os homens por causa do pecado. E por meio do pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, e a morte é a prova de que todos pecaram. E todos nós sabemos que um dia nós haveremos de morrer no sentido físico. A morte física é uma comprovação de que nós morremos espiritualmente, de que nós estamos mortos espiritualmente. Sendo assim, o segundo tipo de morte que nós temos é viver no pecado. Porém, a Bíblia diz que Cristo ele veio ao mundo exatamente para libertar o homem do poder da morte. Em que aspecto Cristo veio libertar o homem do poder da morte? Primeiro lugar, Cristo veio nos libertar do poder da morte espiritual, que é essa separação de Deus. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem e dá ao homem a possibilidade dele voltar a relacionar-se com Deus, ou seja, dele agora ser inserido na família de Deus. Ele que estava morto espiritualmente, ele agora através de Cristo, que se tornou filho de Deus, que se tornou carne, ele agora através de Cristo, ele ser adotado na família de Deus pelo processo da regeneração do novo nascimento. Então todos os filhos originais de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos morreram, e Cristo veio exatamente para possibilitar ao homem um novo nascimento,
para dar ao homem a condição de ser adotado na família de Deus através de Jesus Cristo. Então, o primeiro grande resultado do sacrifício de Cristo é nos dar a vida espiritual, nos livrar do poder do pecado e da ira de Deus, porque todos nós, ao pecarmos, nós ficamos debaixo da ira de Deus. Então, esse é o segundo sentido da morte, morte espiritual, que é uma vida distante de Deus no pecado. Porém, eu fiz questão de apresentar o sacrifício de Cristo como uma forma de resgatar o homem da morte espiritual, que é a morte no pecado, porque é o seguinte: o homem, ele estando morto espiritualmente, ou seja, numa vida de pecado, e ele morrendo biologicamente, fisicamente, estando no pecado, ele experimentará o que a Bíblia chama da segunda morte, ou da morte eterna, que é o lago de fogo. Ou seja, o terceiro tipo de morte que nós temos à luz da Bíblia é a chamada morte eterna. O que isso simboliza? Simboliza que o homem, estando morto espiritualmente, numa vida de pecado, e ele morrer fisicamente, biologicamente, necessariamente ele experimenta a impossibilidade de voltar a relacionar-se com Deus, porque ele experimenta a terceira morte, que é uma morte eterna, ou seja, sem nenhuma possibilidade mais de voltar a relacionar-se com Deus, ou seja, ele estará eternamente afastado de Deus. Isso quer dizer o quê? Que enquanto você está vivo fisicamente e você reconhecer que é um pecador, e você recebe a vida de Cristo na sua vida, você passa a viver espiritualmente para Deus. E ao morrer fisicamente, você tem a promessa que um dia, assim como Cristo ressuscitou, você há de ressuscitar e você viverá eternamente, assim como Jesus ressuscitou e está eternamente à destra do Pai e prometeu vir nos buscar. Então, nós temos a vida biológica, nós temos a vida espiritual, que é viver para Deus enquanto nós vivemos fisicamente, e nós temos a vida eterna, que é viver eternamente com Deus. Então você vive biologicamente, você pode receber vida espiritual, que é abandonar o pecado, experimentar um novo nascimento, e só Jesus pode fazer isso. A religião não pode, homem nenhum pode fazer isso. Cristo é o único, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você pode experimentar a vida espiritual. E quando do arrebatamento da igreja, se você estiver vivo, a Bíblia te garante que o seu corpo será transformado num corpo semelhante ao de Cristo, e você receberá a vida eterna. Ou caso você já tenha morrido fisicamente, você há de ressuscitar para nunca mais morrer e viver eternamente ao lado de Cristo. Então, estar ao lado de Cristo eternamente é a vida eterna. Estar afastado de Cristo eternamente é o que nós chamamos de morte eterna. Portanto, esse é o sentido da lição, quando Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui nós temos dois sentidos desse texto. Tem um sentido da ressurreição no aspecto da ressurreição do corpo físico, mas também tem o sentido da ressurreição no aspecto espiritual. A ressurreição do pecado para passar a viver para Cristo, que nos dá a garantia da ressurreição para a vida eterna, que é quando nunca mais haveremos de morrer e espírito, alma e corpo estará
para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua ressurreição, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também iremos ressuscitar, aqueles que foram achados por Cristo, aqueles que experimentaram uma nova vida em Cristo Jesus. Isso não é religião, é um estilo de vida ao lado de Cristo, procurar deixar-se ser guiado pela ética divina, receber o Espírito de Deus na sua vida, o Logos divino, andar segundo o Espírito e não segundo a vontade da carne, nos dá garantia de vivermos eternamente, de experimentarmos a ressurreição para a glória de Deus e não a ressurreição para a vergonha e desprezo eterno, que é exatamente uma eterna separação da parte de Deus. Bem, eu vou para a leitura bíblica em classe. Vou contextualizar a leitura, já que ela ela vai pegar alguns versos assim dentro de um texto maior, mas o contexto desse texto nos apresenta uma família amiga de Jesus, composta aqui de 3 irmãos. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus, moravam em Betânia. E sempre Jesus, quando passava por aquele povoado, Jesus se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos chegados de Jesus. E Jesus estava em Jerusalém, e aí num dado contexto, lá no capítulo 10, Jesus foi obrigado a se afastar de Jerusalém para uma parte do Jordão, e chegou até Jesus a notícia de que Lázaro, o seu amigo, estava doente. E aí mandaram avisar a Jesus, a irmã de Jesus, Marta, mandou avisar a Jesus para que Jesus fosse curar o seu irmão. Ela sabia muito bem que Jesus era o Cristo, que Jesus tinha poder sobre os mortos. Jesus já havia ressuscitado outros mortos, curado enfermidades, feito milagres. E ela então envia o comunicado para que Jesus fosse até o seu amigo para poder curá-lo. Mas o texto bíblico nos apresenta que Jesus, quando ele soube da notícia, ele demorou ainda algum tempo ali na região, ali naquela parte do Jordão para onde ele tinha ido, devido a uma situação de conflito em Jerusalém, e foi obrigado a se retirar. Mas o texto bíblico que Jesus ainda demorou um tempo bastante considerável, e nesse tempo que ele passou ali, Lázaro então veio a morrer. Então, quando Lázaro veio a morrer, a notícia chegou até Jesus, ou Jesus pelo dom do Espírito. O certo é que Lázaro morreu. E aí, depois que Lázaro tinha morrido, Jesus então decide ir até Betânia, a casa, visitar as irmãs de Lázaro. E é nesse contexto que nós vamos ver aqui o texto que nós estaremos lendo aqui. Jesus então vai até Betânia e chega lá. Marta, a irmã de Lázaro, ao saber que Jesus havia chegado em Betânia, ela já vai ao encontro de Jesus com um questionamento: olha, mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí então trava-se o diálogo de Jesus com Marta, que é o foco aqui da lição. Eu não vou ler aqui a história subsequente, mas vou me deter apenas aos textos bíblicos que a lição aqui nos apresenta. Então a lição, ela nos apresenta aí o livro de João, capítulo 11, o verso 14, o verso 15, depois o verso 17 ao 21, depois o verso 23 até o verso de número 27. É o que nós iremos ler. Então o verso 14 do capítulo 11 de João nos diz assim: Então Jesus
disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Aqui dá-nos a entender que Jesus, ele é quem dá a notícia para os seus discípulos em relação ao estado em que Lázaro se encontra. Ele diz: olha, Lázaro dorme. Aí eles não entendem: mas se dorme, então está tudo bem. Aí Jesus tem que falar claramente: olha, não, Lázaro morreu, Lázaro está morto. Então essa é a expressão de Jesus em relação a Lázaro: o Lázaro está morto. E vamos agora ao encontro da família. Então essa é a expressão de Jesus. Aí é interessante porque aí é o verso 14 que nós lemos. O verso 15, Jesus diz o seguinte: eu vou reler o 14 para vocês perceberem a implicação ou a lição, o que de fato Jesus ele quer dizer aí no verso de número 15. Então o verso 14: então Jesus disse-lhes claramente aos seus discípulos: Lázaro está morto, e folgo. Jesus está dizendo: Lázaro está morto, e folgo, ou seja, e alegro. Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Parece um tanto quanto estranho. Jesus ele faz uma afirmação de que Lázaro, o seu amigo, está morto e que ele folgava, ele se alegrava por amor aos discípulos. Ele se alegrava por não estar lá enquanto Lázaro estava vivo. Mas folgo por amor de vós, para que acrediteis. Aqui está o segredo do que Jesus quer passar. Jesus diz que ele se alegra, ele folga pelo fato de que ele não estava lá, que houve tempo suficiente para que Lázaro morresse, porque aquilo ali, a morte de Lázaro, traria um benefício para os seus seguidores, para os discípulos, para Lázaro, inclusive está implícito, e para as irmãs de Lázaro. Qual seria esse benefício? Exatamente o que Jesus haveria de realizar lá em Betânia. Está implícito aqui na expressão: para que acrediteis. Ou seja, Jesus é o último sinal que Jesus opera no livro de João, e Jesus ali demonstraria a sua divindade, o seu poder sobre a morte, ressuscitando Lázaro, mas muito mais do que isso, trazendo um ensinamento de que ele é a ressurreição e a vida. Não só a ressurreição do corpo físico, mas também a ressurreição para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Não a ressurreição temporária, como seria a de Lázaro, que seria ressuscitado, mas que depois morreria. Mas uma ressurreição do último dia. E vai ser exatamente a base do diálogo entre Jesus e Marta. Jesus está dizendo para Marta que ressuscitaria, que Lázaro havia de ressuscitar. Ela cria na ressurreição dos mortos, na ressurreição dos últimos dias, mas Jesus naquele momento está também dizendo para Marta o poder que ele tem sobre a morte para ressuscitar Lázaro dentro daquele contexto, naquele momento, naquele tempo histórico. O que também apontava para o poder dele, que a própria Marta reconhecia, de ressuscitar ou na ressurreição do último dia, que é uma ressurreição definitiva. Então aqui Jesus, ele prossegue: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Verso 17, pulando para o verso 17. Chegando, pois, Jesus, chegando lá em Betânia, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. A versão aqui
soa um pouco estranho, mas o que o texto está dizendo é que quando Jesus chega em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro já havia sido sepultado. 4 dias, Lázaro já tinha morrido, já havia sepultado há 4 dias. Então Jesus vai e chega em Betânia. Ao verso 18 diz: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, que era uma das medidas greco-romana, dentro do mundo grego-romano, que era essa questão de medir estádio enquanto uma forma de medir. Essa observação aqui, o texto bíblico aqui da lição, coloca entre parênteses, geralmente quando é posto entre parênteses, segundo os estudiosos, que essa expressão não aparece nos originais mais antigos, mas a informação aqui, quando nos traz que Betânia era distante, a distância de Betânia para Jerusalém era de quase 15 estádios, aí a gente pode pensar, não, então era uma distância muito grande. Porém, a gente vai observar que mesmo que Jesus demorou, e aí ele tinha um propósito em demorar, a gente pode até, vamos dizer, especular que havia um propósito divino na demora para que Lázaro morresse mesmo, que o próprio contexto aqui imediato diz que Jesus ele folga e não está lá, e ele soube que Lázaro estava doente. Porém, diz que aqui que a distância de Jerusalém até Betânia era apenas de 15 estádios. A medida aqui de um estádio era cerca de medindo aqui, multiplicando os 15 estádios, ia dar em média de uns 3 quilômetros de distância, basicamente. Quase isso. Cerca de uns 3 quilômetros de distância. Essa seria a distância de Jerusalém até Betânia. É claro que Jesus aqui não estava em Jerusalém, diz que ele foi para uma banda do Jordão, devido já a um problema, alguma perseguição. Mas o certo é que essa observação aqui é colocada, a princípio é uma distância curta, não é uma distância longa. Se formos colocar 3 quilômetros, você consegue fazer. Aí andando, você faz 3 quilômetros um pouco, você anda bem devagar, faz 3 quilômetros em 1 hora de relógio. Vamos supor que era montanha, vamos supor que havia alguns percursos no caminho, mas não gastaria uma manhã para fazer, no caso aqui, uma distância de 15 estádios. Mas é uma observação que entra aqui na lição, e aqui o comentarista coloca, mas a demora de Jesus em ir, a aparente demora, para mim é o que me chama a atenção. E ao mesmo tempo, quando traz essa informação que essa distância aqui, ela era uma distância curta de Jerusalém para Betânia, mesmo que Jesus não estava em Jerusalém, estava numa outra margem do Jordão, mas se tomarmos o princípio de que ele estava num lugar distante, já que ele saiu de Jerusalém, aí ele demorou até chegar lá, um tempo, uma jornada, vamos dizer assim, suponhamos que tenha sido longa, ou também podemos partir do princípio de que era tão pertinho a distância, 3 quilômetros, mas ele chegou depois de 4 dias. O certo é que na providência divina, Jesus chegou depois que Lázaro já estava sepultado há 4 dias de morte. Isso mostra exatamente a soberania de Deus. Muitas das vezes nós buscamos de Deus alguma coisa e nós julgamos.
que, segundo a nossa ótica, as coisas vão acontecer dentro de um mês, quem sabe no máximo dentro de um ano. E tem coisas que podem acontecer no mesmo momento, pode durar meses, pode durar anos, e coisas que nós não sabemos quando Deus vai agir ou se Ele quer agir da forma como nós imaginamos. Uma coisa é certa: Deus, ele nem adianta e ele nem atrasa. Deus nem chega adiantado e nem chega atrasado. Deus chega no tempo certo. O nosso maior problema enquanto seres humanos, mesmo sendo cristãos, mas nós não deixamos de ser humanos, não deixamos de ser ansiosos, nos preocupar. Nosso grande problema é achar que o nosso cronos, que Deus é guiado pelo nosso tempo, nosso cronos. Porém, o tempo de Deus, o tempo eterno de Deus é o kairos, é o tempo do propósito. Então nós não podemos querer contar os nossos dias com base no nosso relógio, nos segundos, nos minutos, nas horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. Não devemos contar a vontade de Deus a partir do nosso tempo. Porque Deus age a partir do seu tempo, do tempo do seu propósito, a partir da eternidade. Imagine que o Senhor, em Apocalipse, ele diz que um poucochinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E esse poucochinho de tempo já faz quase 2000 anos. E muitos se escandalizam diante disso. Onde está a promessa da sua vinda? Que ele diz que já está à porta, já está vindo e já faz quase 2000 anos. É necessário que nós entendamos, e eu penso que a geração de hoje, e dos cristãos principalmente, eles devem entender que fizeram um compromisso com um Deus que é eterno, com um Jesus que é o Pai da eternidade, e que ele trabalha dentro do seu tempo, dentro dos seus propósitos. E que Deus não atrasa e nem demora com a sua promessa. Mas ele faz tudo no tempo certo, no tempo que ele apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, dando a sequência do texto, aí o verso 19 nos diz o seguinte: então Jesus chega lá em Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E então agora o verso de número 19 diz o seguinte: e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão Lázaro. Uma família querida, muitos judeus foram consolá-los. Verso 20: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, que Jesus havia chegado, meio aquele movimento, muitas pessoas indo consolar Marta e Maria, Marta então ela ouve de que Jesus havia chegado em Betânia. Logo ela saiu-lhe ao encontro, está aí no verso 20. Maria, porém, ficou assentada em casa. Aqui é bem interessante porque a gente não vai analisar, mas no decorrer do texto fala exatamente da atitude de Marta e de Maria. E Marta sempre é à frente de Maria em relação às questões objetivas, materiais, que são importantes. Então é Marta que toma a iniciativa de correr atrás de Jesus e já colocar a sua inquietação diante de Jesus. Olha, Lázaro morreu, mas só tem que... Tu chegou atrasado. Se tu tivesse chegado aqui antes, meu irmão não tinha morrido. Enquanto Maria, ela estava em casa. O perfil de Maria pode ser que ela ficou com as visitas em casa, mas a gente vai perceber no decorrer da história de Lázaro, você pode ler aí no todo o capítulo 11,
que Maria tem um perfil diferente do perfil de Marta. Enquanto Marta é aquela pessoa mais elétrica, dinâmica, que quer fazer as coisas acontecer, Maria já é aquela pessoa mais que ela para poder ouvir, mais soube escolher a melhor parte no sentido de aproveitar a companhia de Jesus para ouvir o mestre, ao invés de estar ocupada em arrumar a casa, fazer tudo aquilo que era necessário, que Marta poderia muito bem dividir a tarefa com Maria, mas dá a entender que ela é essa pessoa que não conseguia ficar parada, vamos dizer assim. Não que isso seja errado, mas era a natureza de Marta. Nada de errado em relação a isso. Mas o certo não vou fugir do foco da lição, é que Marta, ouvindo que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Aí o verso de número 21 diz o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, que reconhecendo Jesus enquanto seu Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui nós vimos um testemunho de fé de Marta, que ela tinha certeza absoluta de que Jesus, tanto é que ela reconhece ele como um Deus, como um Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela cria plenamente que Jesus tinha poder para curar o seu irmão. Por isso ela diz: olha, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pena que tu demoraste. Porém, Marta, ela não entendia, como muitas das vezes nós não entendemos, qual o propósito da aparente demora de Deus. Aí na sequência, o verso 23, disse-lhe Jesus, Jesus diz a Marta, olha, teu irmão há de ressuscitar. Só isso, olha, teu irmão há de ressuscitar. Só que ele não entra em detalhes, e aí Marta, ao ouvir isso da parte de Jesus, como ela cria na ressurreição, ela simplesmente falou: não, mas isso aí eu já sei. Eu sei que ele vai ressuscitar, porque eu creio na ressurreição dos mortos, na ressurreição dos últimos dias. Porém, Marta, ela não sabia, como nós lemos no início aqui do texto, que o próprio Jesus ele folgava em não ter estado lá enquanto Lázaro estava vivo, porque ele iria operar algo para que os discípulos crescem. E Marta não sabia o que Jesus estava para fazer. Ela não sabia que o que o Jesus estava dizendo é que ele iria operar um milagre da ressurreição na vida do seu irmão Lázaro. Ela não sabia disso. Então Jesus diz: olha, seu irmão há de ressuscitar. Aí verso 24, Marta diz: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, eu sei que isso vai acontecer, mas isso é na ressurreição do último dia. Só que isso eu não sei quando será. Isso vai demorar muito tempo. Eu queria que meu irmão não morresse. Que ele vai ressuscitar no último dia, eu sei disso, mas eu não queria perder meu irmão. E não passa pela mente de Marta que Jesus poderia ressuscitá-lo naquele momento. Que o Jesus que já havia ressuscitado mortos, que já havia operado maravilhas, o Deus entre elas era um Deus que podia ressuscitar também o seu irmão. Porém ela diz: não, eu sei que isso vai acontecer no último dia. Aí o verso 25, Jesus traz uma lição para Marta, para os seus seguidores, os seus discípulos e para todos nós. Verso de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. A profundidade que há nesse texto aqui é algo incalculável.
Porque Jesus ele está dizendo para Marta, ó Marta, quem está aqui é a própria ressurreição, é a própria vida. Ou seja, quem está aqui é aquele que tem poder sobre a morte. Quem está aqui é a própria vida. E Jesus provou isso com os milagres que ele fez. E lá no futuro ele provou isso ressuscitando dentre os mortos. Então Jesus ele faz essa declaração: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ou seja, o que ele está dizendo, aqueles que creem em mim e que têm a mim como Senhor da sua vida, ainda que eles estejam mortos, eles ressuscitarão, sejam mortos no corpo físico, sejam mortos espiritualmente. Eu tenho o poder tanto para ressuscitar o corpo físico de alguém, como também para ressuscitar espiritualmente aqueles que estão mortos. E também tenho o poder para operar uma ressurreição para a vida eterna, da qual todos desfrutarão. Aqueles que estiverem comigo desfrutarão para sempre. Tudo isso está implícito na mensagem de Jesus ao dizer: eu sou a própria ressurreição, eu sou a vida. Ele prossegue: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senhor Marta, se você crê em mim, ainda que você morra, você viverá. Lázaro creu em mim, ele também haverá de ressuscitar. Mas o meu poder que habita, o poder que eu tenho, é suficiente também para ressuscitar o teu irmão dentre os mortos. Você crê nisso? Eu tenho o poder para isso. É o que Jesus está dizendo para Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele, verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aqui agora Jesus está falando de uma vida que vai além da vida biológica. Quem sabe a partir de agora Jesus está abrindo os olhos espirituais de Marta e dos seus discípulos, porque ele diz o seguinte: olha, todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Só que a ideia aqui daquele que vive e crê em mim nunca morrerá, está falando da fé verdadeira e do viver em Cristo, viver espiritualmente. Ou seja, aqueles que creem em Jesus e que já receberam a vida espiritual, ainda que eles morram fisicamente, eles não morrerão espiritualmente. Eles não morrerão eternamente. Eles têm a promessa de ressurreição, do arrebatamento da igreja, caso eles tenham morrido fisicamente, e tem a promessa da transformação do corpo, caso eles estejam vivos. Mas aquele que já desfruta da vida espiritual com Cristo, ele nunca morrerá. Mesmo a morte física não simboliza uma morte eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, todo aquele que vive, e aqui não é viver apenas biologicamente, é viver em termos espirituais, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus está dizendo que nunca iria morrer fisicamente? Não. Está dizendo que nunca ficaria afastado dele, afastado de Deus, porque a morte para o crente é apenas uma pausa desta vida. Ele já está no paraíso com Cristo. Aqueles que dormem em Cristo já estão descansando no paraíso de Cristo, aguardando o momento da ressurreição do corpo para poder viver eternamente, quando o seu espírito, a sua alma,
se ajuntará ao seu corpo para que eles possam viver na presença de Deus eternamente. Então, depois de dizer isso, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, Jesus então pergunta para Marta: crês tu isso? Você crê no que eu estou falando, Marta? É bem interessante que aí Jesus está abrindo os olhos espirituais de Marta. E para comprovar o que ele está falando, aí o verso 27, disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ou seja, eu creio que tu és o Cristo. Tu és o próprio Deus que havia de vir no mundo. Eu creio plenamente. E aí, é claro, a lição não continua com a história, mas o que vai acontecer? Jesus, ele vai estar ali na casa, ensinando, Maria vai estar aos pés de Jesus ouvindo, e Marta vai estar ocupada nos afazeres. Mas, ligado ao tema que nos interessa, é que Jesus pergunta: onde foi que vocês o sepultaram? Aí mostraram o local onde Lázaro estava sepultado. Jesus se comove, chora pelo seu amigo, e naquele momento Jesus manda tirar a pedra do sepulcro e dá uma palavra de ordem, dizendo para Lázaro que ele viesse para fora. E foi exatamente o que aconteceu. Lázaro ressuscitou. E aí Jesus pôde provar para os seus discípulos, para Marta, para Maria, para Lázaro e para todos, que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crer nele nunca morrerá. Ou ainda que esteja morto fisicamente, ele há de ressuscitar quando da vinda de Jesus, do arrebatamento da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora vamos ao comentário da lição. Vou ler, pontuar algumas coisas aqui que for necessária aí no comentário da lição. Introdução. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar em Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nessa lição iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico da lição: o propósito de Jesus. Primeiro subtópico: recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo aqui alguns exemplos: o do filho da viúva de Naim, o da filha de Jairo. São alguns milagres. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 milagres encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como um Filho de Deus antes da sua crucificação. João vai fechar o seu Evangelho trazendo esse milagre como sendo a última manifestação aí de Jesus, da sua divindade antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém, aquilo que falei anteriormente. Ele afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Então Jesus estava em Jerusalém, retratado no capítulo 10, e aí os homens tentaram prender a Jesus e ele se afasta para além do Jordão. Daí pode ser que ele estava a uma distância maior em relação a Betânia. Uma vez que ele não estava em Jerusalém, ele estava numa parte distante do Jordão e não dá para mensurar qual era exatamente a distância. Talvez seja o motivo
dele ter, no caso, demorado de ter chegado em Jerusalém, ou não, ou ser algo proposital em relação, já que à medida que nós falamos de estádio, um estádio dentro da medida romana é 185 metros. Se eram 15 estádios, você medindo aí não dá nem 3 quilômetros. Não dá nem 3 quilômetros. Bem, ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia. Então, segundo aqui o comentarista, Jesus estava bem a leste do Jordão, portanto não estava ali numa distância mais próxima de Betânia, e ele levaria dias para chegar em Betânia, onde ele encontrou o morto há 4 dias. Lázaro já morto há 4 dias. Subtópico 2. O desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Uma vez que elas informaram sobre a doença de Lázaro, certamente elas imaginavam que Jesus viria depressa para poder curar o seu amigo. Porém, não foi assim que aconteceu. Devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, eles desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. Mas aí repito, Jesus, ele anda no passo da eternidade, no passo do propósito divino, e não no nosso passo. O grande problema é nós querermos que Jesus ele siga os nossos passos. Na verdade, é o inverso que tem que acontecer. Nós é que temos que seguir o passo de Cristo. Tempo de Deus, louvado seja o nome de Jesus. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Nem atrasado nem adiantado. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Chegou no tempo de Deus. Para Marta e Maria, poderia ser Jesus ter chegado atrasado? Sim, como para os demais. Mas ele não amava tanto, deveria ter chegado mais cedo, fazer um esforço. Nem fez um esforço suficiente. Ou poderia ter dado uma palavra de ordem à distância mesmo. E Lázaro seria ressuscitado. Ele curou pessoas, fez milagre à distância, mas ele não fez nada disso. Ele não fez. É o propósito de Deus. Isso é uma lição muito importante para todos nós. Subtópico 3. O tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas criam plenamente. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. O plano de Deus, de Jesus, e Jesus estava para fazer a vontade do Pai, não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera. Muitos de nós não queremos vivenciar o tempo da espera. Quantos querem experimentar milagres de Deus na sua vida, mas não querem esperar? O salmista nos ensina: esperei com paciência no Senhor ou pelo Senhor. Temos aí duas palavrinhas difíceis de andar juntas no nosso dia a dia,
que é esperar e não perder a paciência. Porém, o salmista, ele diz, esperei com paciência, ou algumas versões, pacientemente pelo Senhor. Então, a espera faz parte do nosso relacionamento com Deus e do processo do milagre na nossa vida. Então, aqui o texto, o comentarista, ele é muito feliz quando ele diz que Maria e Marta vivenciaria uma experiência extraordinária de espera que envolveria a perda do ente querido diante dessa espera, a ausência temporária de Jesus, que não veio no momento que elas mais precisavam, e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Louvado seja Deus. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Marta e Maria não tinham nem ideia do que as aguardava. Elas não imaginavam que a espera, que o sofrimento, que a separação do seu irmão, que o atraso de Jesus eram prenúncios, precediam a um milagre que mudaria para sempre a vida delas, a vida de Lázaro e a vida da cristandade. Porque até hoje a história de Lázaro é contada. E alimenta a nossa fé, a nossa esperança em um Deus, em um Jesus, que é a ressurreição e é a vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O tópico 2 da nossa lição. O encontro de Marta com Jesus. Primeiro subtópico, o encontro. O versículo 20 descreve um momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente, quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar milagres extraordinários, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Ela pensou que se tratava da ressurreição do último dia. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. Então, viver entre as promessas de Jesus e as circunstâncias que nos separam das promessas é um grande desafio. Viver na promessa de que Jesus um dia há de vir buscar a sua igreja, mas está neste mundo, passando pelas limitações dessa vida, experimentando as dúvidas, os medos, as incertezas dessa vida, é o desafio que nós temos. E é nesse sentido, e é isso que faz, melhor dizendo, a nossa fé ter sentido. Que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos, é o que nos move. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela, diante de Marta. Subtópico 2. Quando Lázaro ressuscitará? Uma interrogação. O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Aí fala de Marta. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia. Não era primeiramente a isso que Jesus referia.
como ela pensava, mas sim a realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, não é só a ressurreição do último dia não, Marta. Eu estou aqui. Quando ele diz eu sou a ressurreição, eu sou a vida, ele está dizendo, olha, eu estou aqui. Seu irmão pode voltar a viver agora. De nada mais você precisa, porque aqui está a ressurreição, aqui está a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor Jesus revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta, que foi o que ele fez. Subtópico 3. Promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Qual é a primeira lição que nós encontramos aqui nessa afirmação? A soberania do Filho de Deus sobre a morte e a vida. Ou seja, Jesus é soberano. Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como a fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. A outra lição: existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em Jesus. Essa é a outra lição. Para quem crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem abundância de vida em todos os sentidos, tanto vida material, biológica, quanto vida espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Experimente essa vida, você que ainda não teve um encontro com Cristo. Entregue sua vida a Cristo para que você tenha uma vida plena de Deus. Por fim, o último tópico. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Primeiro subtópico, a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer depois, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte, que é a ressurreição do último dia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. Se não há ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. O sacrifício de Cristo para nada adiantou. Se ele não tivesse ressuscitado, nada adiantaria a morte de Cristo. A Bíblia diz que Cristo morreu para nos perdoar o pecado, mas ele ressuscitou para nos justificar, para garantir a nossa entrada diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, a ressurreição do corpo é uma doutrina bíblica. Não é uma crença, é um ensinamento fundamental para a fé cristã bíblica. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos. Todos haverão de ressuscitar em diferentes tempos, é claro. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Assim nós, pré-tribulacionistas, cremos. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto aos justos. Isso falando dos justos que ressuscitarão. E os injustos? Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório, sem glória, destinado à condenação eterna.
Será um corpo imortal, porém sem glória, destinado à condenação e ao sofrimento eterno. Assim a Bíblia afirma. Subtópico 2. Da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, não enfrentará a morte espiritual, não enfrentará a morte eterna. Nunca morrerá nesse sentido. A morte eterna é estar afastado eternamente de Deus. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Distingue entre vida biológica e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá, o verso 25 nós lemos, para o crente, a morte não representa o fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo o ensinamento de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. A morte física é apenas o início, porque aqueles que morrem fisicamente, estando vivos espiritualmente, estando com Cristo, eles selam o destino eterno, porque morreram fisicamente, estando vivos espiritualmente, e nada mais os ameaça de viver eternamente com Cristo. Eles só estão aguardando o momento da ressurreição do corpo. Mas aquele que ainda está fisicamente, ele corre o risco de poder morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, e aí não há mais nenhuma garantia. Mas nós que estamos com Cristo, morrendo fisicamente, nós já selamos nosso destino de um dia ressuscitarmos para a vida eterna, para uma esperança sem fim. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo o ensinamento de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Subtópico 3 e último. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou, manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Ele chorou ali diante da situação de Marta e Maria. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem em Cristo. Então haverá um dia em que todos ouvirão a voz de Jesus. Uns ressuscitarão para gozo, prazer eterno, e outros para vergonha, desprezo eterno. A ressurreição, ou ao ressuscitar Lázaro, melhor dizendo, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por fim, a conclusão da nossa lição. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro era uma amostra do que uma ilustração do poder de Jesus sobre a morte, o que ele fará quando da sua vinda, que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos
aguardar em Cristo, porque Ele é a nossa vida, Ele é a ressurreição e a vida. Pai querido, obrigado pela oportunidade de poder estar nesse momento comunicando a Tua palavra. Senhor, eu te peço em favor de cada um dos Teus filhos que acompanharam, Senhor, a nossa fala, que o Teu Espírito tenha falado a cada coração. Ó Deus, visita aquele coração, Senhor, quem sabe enlutado, aquele, Senhor, que está passando por um momento de dificuldade, ou aqueles, quem sabe, estão mortos no pecado, mas que precisam, Senhor, da vida que somente Tu podes dar. Eu te peço nesta hora, venha, Senhor, nascer no coração deste ouvinte, desta ouvinte, dessa pessoa que está acompanhando, que ouviu essa mensagem. Que eles possam, Senhor, abrir o coração para Ti e que Tu venhas nascer em cada coração neste momento, implantando vida eterna nessa vida. E aqueles que já perderam seus entes queridos, mas que sabem que eles partiram contigo, ó Deus, que eles possam renovar a sua esperança de que um dia Tu haverá de ressuscitar aqueles que morreram contigo, Tu has de ressuscitar para a vida eterna. Senhor, que nós possamos permanecer em Ti, experimentando a Tua vida, vivendo a Tua vida, para termos a garantia que ainda que nós venhamos a morrer fisicamente, nós haveremos de ressuscitar para estar contigo eternamente. Obrigado por esse momento, pela Tua palavra, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo enche o teu coração de paz e que você desfrute da vida que somente Cristo pode dar.